Firme companheirada, então, a gente está aqui hoje no Sinasef, recebendo todos esses companheiros ali, para a gente falar de um tema muito sério, que é a questão da militarização da educação. Vou começar pedindo os companheiros se apresentarem. Eu sou Eduardo, sou professor no campus Anápolis do IFG. Eu sou Vinícius, fui estudante secundarista escolar estaduais do estado de Goiás, cidade de Águas Lindas, e atualmente faço um curso técnico no IFB. Sou o professor Celso, professor de Física do Instituto Federal de Mato Grosso. Sou Marcelo, sou vice-presidente regional da UFES, também sou estudante do Instituto Federal de Brasília. Ok. Quem quiser, mandando suas perguntas, suas questões, a gente está acompanhando aqui no celular para poder interagir com o pessoal que está em casa conversando com a gente. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, começar de lá para cá, é que assim, está tendo um grande debate nacional, né, sobre a questão da militarização. O governo está tentando ganhar legitimidade para a pauta da militarização. Né? Se não convence, ele impõe, mas ele está tentando primeiro um processo de convencimento. E aí um dos argumentos que eles usam, né, que quem defende a militarização tem utilizado, que o governo tem utilizado, é a questão da melhoria da educação. A escola melhora quando ela militariza. E aí eu queria saber de vocês qual é a perspectiva que vocês têm, qual a leitura que vocês fazem disso. Primeiramente, por ser um diálogo, né, que a Secretaria de Educação, o governo apresenta como melhoria assim, na segurança, que é o tocante principalmente das regiões mais afetadas, que é a região administrativa, por exemplo, do Distrito Federal, vai tocar principalmente os pais, né? Então, para os pais é algo positivo, essa pauta da segurança, mas o real, que é o prático ali na prática, a pauta da segurança, ela não vem representada, né? Ocorreu uns relatos em algumas escolas do Distrito Federal, no 77, no CF 467 da Samambaia, por exemplo, houve facadas logo após o processo de militarização das escolas e simplesmente cai por terra essa argumentação que vai ter melhoria da educação, vai ter segurança, e sem falar que para ter melhoria na educação, nós precisamos de investir na educação, né? Não colocar PMs, retirar PMs das ruas e colocar na escola, e implementar aqui, como aqui no Distrito Federal, o Plano Estadual de Educação, que é um plano que simplesmente está andando aos passos, em poucos passos, que precisam continuar e tem condições de suprir essa dificuldade, que é da segurança, da melhoria da educação e tudo mais. Eu tendo a discordar da militarização das escolas e sobre esse contexto, porque tem dois motivos. O primeiro motivo é que a decisão da militarização das escolas é uma decisão extremamente autoritária e eu acho literalmente um golpe extremamente autoritário contra nossas instituições democráticas. Eu explico por quê. Foi criado o PSIM, né, que é o Programa de Escolas Militares que foi instituído agora no começo do mês de setembro. E aí, um dos artigos que foi instituído lá é que a escolha da escola para ser militarizada é uma escolha voluntária. Então, haveria uma consulta pública a esses institutos, a essas escolas, e aí, caso tenha permissão da população e da comunidade, seria militarizada a escola. Só que não é o que vem, apesar de estar escrito isso no papel, não é o que a gente observa nas falas do presidente, né? O presidente disse com todas as letras, publicamente, que tem que impor mesmo que ele não aceita a opinião da população. Então, para mim, é um golpe autoritário contra as nossas instituições e, para mim, a escola seria um berço de democracia. Outro problema também é que eu percebo que essa instituição da escola militar, ela vem carregada de vários achismos e senso comum, que a violência ela diminui com a instituição da polícia militar. Parece que o governo quer colocar um policial militar para cada pessoa para ficar cagando regra na nossa vida. Mas a ciência, né, e as pesquisas evidenciam um fato científico muito importante, que existe uma correlação muito forte entre desigualdade social de renda e violência. Então, se a gente tem uma situação, uma sociedade, em que tem uma população muito pequena, que concentra renda, em detrimento de uma população muito grande, que concentra pouca renda, aí acontece com bastante frequência os crimes de patrimônio. Então, como é que você vai instituir, vai chegar numa escola que tem problema de violência, que esse problema de violência está correlacionado com a desigualdade social, e você não põe, por exemplo, uma escola
em que eu tenho, você não, por exemplo, não garante emprego para a comunidade daquela escola, emprego para, sei lá, os estudantes, os pais responsáveis por essas pessoas. Como é que você vai diminuir violência, sendo que aquelas pessoas que frequentam aquela escola moram em bairros que não têm saneamento básico, não tem nem a mesa passiva para poder tomar no posto de saúde, ou às vezes nem tem posto de saúde no bairro. Então eu acho que o problema da violência é muito mais só do que colocar um policial por cabeça para ficar carregando responsabilidade. Na minha perspectiva, como estudante de Águas Lindas, no turno do Distrito Federal, eu venho de uma escola onde não existe nem vaso sanitário e uma gestão totalmente autoritária, onde não permitia os estudantes ir de bermuda e de havaiana, onde chegaram para uma estudante negra, cabelo crespo, pedir para ela amarrar o cabelo dela estava atrapalhando, dizer que os estudantes se vestem de uma maneira que marginaliza a imagem da escola, muda totalmente o que a escola tem que ser. A escola tem que ser um lugar onde o estudante se sinta acolhido e possa entender, ter um senso crítico para entender como funciona a sociedade, e não um lugar onde ele vai, não se sinta à vontade, se sinta oprimido, e que não vai resolver. A militarização, para mim, é um tiro no pé da educação brasileira, e eu sou totalmente contra. A experiência que a gente tem em Goiás é antes desse processo acentuado de militarizar várias escolas, é de um sucateamento muito grande, um estrangulamento do funcionamento das escolas, né, da sua infraestrutura, de falta de professores, né? Então, isso precarizou muito as escolas, né? E aí o governo Marconi vem, né, com a promessa de que a militarização e as organizações sociais, né, que as ocupações estudantis, o movimento dos professores, dos trabalhadores da educação conseguiu barrar as OS, esse projeto das OS em Goiás, né, na educação básica, porque ele terceirizou as escolas de ensino técnico, né, mas a militarização avançou muito, né, e as escolas foram muitas escolas militarizadas. Goiás é o que tem o maior número de escolas militarizadas, e isso foi possível justamente porque essa proposta se apresentou de forma sedutora, né? Muitas vezes para parte da comunidade, né? Para os pais, para parte dos pais, né? E até mesmo para colegas nossos também, que muitas vezes se viram seduzidos por essa proposta, mas antecede a isso, né, um boicote à escola pública, a um projeto de escola pública. Então, né, a gente viu as escolas em Goiás sendo sucateadas, sendo estranguladas, né, não sendo oferecidas condições mínimas para o seu funcionamento, e aí o governo vem e diz, olha, a gente vai militarizar e a militarização vai resolver os problemas, né? E apresenta uma escola que ele diz que é uma escola boa, né? Sobretudo com a argumentação de números, de bons resultados nas avaliações externas ou no Enem, né? No entanto, as pesquisas têm mostrado, né, que não se trata, que esses resultados não se devem à militarização, à presença da polícia na escola, né? Ao contrário, inclusive, nós temos aí nessas escolas um processo de seleção do seu público, né, que eles excluem os alunos com mais dificuldade, eles excluem os alunos que não vão apresentar bons números, excluem os alunos mais pobres, dão uma infraestrutura gigante para essas escolas, né, os diretores têm trânsito na Secretaria de Educação para solicitar ar-condicionado, né? Toda uma infraestrutura que as nossas escolas públicas nunca tiveram. Então, o que a gente tem aí, muito claramente, é um projeto de poder, né? É um projeto de poder que organiza a escola e institucionaliza ali a escola como mordaça, né? Então, essa questão, a gente precisa desmistificar isso, né? Que é uma escola boa porque tem a polícia militar, por isso apresenta bons números. Não.
é uma escola que tem infraestrutura, é uma escola que a Secretaria de Educação não deixa faltar professor, é uma escola que os professores têm condições mínimas de trabalho, né? Então, com essas condições, a escola consegue ter resultados, né? E sem contar várias outras coisas que essas escolas recebem um tratamento especial, né? Por exemplo, com aulas aos finais de semana para preparar para o Enem, para preparar para avaliações, que a nossa escola pública não tem, né? E aí cria-se uma escola especial dentro da Secretaria de Educação, que recebe uma verba especial, que cobra a taxa dos alunos, né? E essa questão da violência também, como o Celso falou muito bem, a gente precisa pensar, porque se a gente tem uma sociedade violenta, a gente tem uma escola violenta. E nós não temos nenhum indicativo que diga que a violência nas escolas aumentou mais que a violência na sociedade, proporcionalmente. Então, às vezes o pai, né, precisamos conversar com a comunidade, às vezes o pai deixa seu filho na escola achando que está mais seguro lá, mas e do caminho da escola para casa, ele está mais seguro? Sem contar um problema maior ainda, né? Essas escolas dão superpoderes para os policiais, que estão respaldados para fazer qualquer coisa e não se pode questionar. E a gente sabe que isso é muito perigoso, porque é lógico que assédio, violência, a gente vê em vários espaços. Mas como é que você vai defender o seu filho de uma violência contra alguém que está blindado, totalmente blindado ali, porque criou-se um mito, fomentou-se um mito que o militar ele tem uma moralidade intocável, né? Deixa eu pegar um gancho disso que você estava falando. Eu participei, eu acompanhei os debates públicos aqui sobre a questão da militarização da escola do DF. E como o Celso falou, vai poder decidir, vai fazer uma consulta e no final foi imposto, né? Mas tudo bem, eu acompanhei as consultas públicas que aconteceram. 2 escolas rejeitaram e as 2 escolas que rejeitaram ainda assim, o governador falou que ia militarizar e o Bolsonaro disse que era isso mesmo, que a consulta é só formal. Em um desses debates, um pai pegou e falou o seguinte, caso eu queria pedir para vocês comentarem, ele falou assim, olha, a educação pública falhou. A educação pública hoje é um fracasso, ela falhou o modelo que tem hoje, ele falou, chegou a falar Paulo Freire, fracassou. Aí ele falou, escola não é feita para a menina aprender a ser crítico, para se expressar, a escola não é feita para isso não, a escola é para aprender conteúdo e aprender conteúdo e se formar no mercado de trabalho. Então você tem que ter um policial para garantir que o professor vai passar conteúdo. O professor não tem que estar dando sua opinião, o professor não tem que ficar questionando, ele tem que passar o conteúdo. E o estudante tem que estar dentro de sala para aprender. E aí o militar ele vai fazer controle de pátio para garantir que os estudantes vão estar dentro de sala para aprender. E foi muito aplaudido. Os pais gostaram muito desse modelo de escola que esse pai tinha defendido. Eu queria que vocês comentassem se esse, de fato, o modelo de escola que a gente tem que ter. Assim. O que vocês avaliam? Eu acho que, primeiramente, passa pela mudança, né, que houve, né, de uns 15 anos para cá, da educação, do currículo da educação, né, principalmente pela implementação da LDB, da Diretriz Básicas da Educação, que, de forma, teve uma atualização do currículo, né, desde o ensino básico, mas até mesmo o ensino superior, técnico, que transformou, por exemplo, a inclusão dos institutos federais, que hoje estão mais de 600 institutos federais no Brasil inteiro, e que tem a iniciativa de se expandir para mais áreas que só a educação pública conseguiu fazer, que é essa iniciativa, por exemplo, da militarização também, é um debate também que se inclui na privatização, né, da educação, e que não consegue, por exemplo, alcançar as regiões mais necessitadas, né, que o povo brasileiro precisa, e sem falar que também, hoje, conseguimos colocar pessoas também na universidade, algo que, por exemplo, a universidade só tinha pessoas com um grande porte financeiro a conseguir pagar a universidade sendo pública, e sem falar que quem precisava estar, como é o filho do pedreiro, da faxineira, precisava estar dentro da faculdade, fazendo curso de mestrado, pós-doutorado, não conseguia. Nós conseguimos fazer com esse processo agora, em torno de 15 anos, uma política nova de inclusão da população brasileira como um todo na
na educação. E eu acho que não é um modelo que venha se apresentar, não é um modelo de educação que nós queremos, né? Queremos que, por exemplo, essa questão da lei da mordaça, essa militarização também é uma lei da mordaça disfarçada, está sendo discutida no Brasil inteiro, que iniciou aqui no Distrito Federal, e que vem sendo o berço do Distrito Federal para o governo, tanto do DF, mas também para o federal, né? Vai ser, por exemplo, a posição das escolas cívicas militares, que está sendo diferente do debate sobre a escola militarizada, da escola militar e também da escola cívico-militar. Então, entra nessa perspectiva do qual a educação, principalmente, que eles querem, né? Que é simplesmente o estudante bate continência, tem um currículo simplesmente ali para o mercado de trabalho ou para a produção de ciências. Porque é isso, né? Qual o intuito da educação? É você formar pessoas para a sociedade ou você ser a educação que tenha condições de controlar o cidadão? É diferente, né? Então, entra nesses dois âmbitos. Eu concordo frontalmente porque, da minha perspectiva, eu acho que a vida toda é um grande ato político, né? E política é você dar a sua opinião de como as pessoas deveriam se organizar, ou como você deveria se organizar dentro da sociedade, né? E é chocante para mim é muito chocante esse tipo de visão, que escola não se deve aprender política, não deve ser um palco de política, deve ser só um palco de aprender a apertar botão ou aprender a apertar parafuso. Acho que é muito mais que isso. Eu dou um exemplo, que é um exemplo que mostra de uma maneira bem frontal a hipocrisia do governo atual. Que é o caso, eu vi uns tempos atrás o presidente dizendo, junto com o ministro da Ciência e Tecnologia, que é o astronauta Marcos Pontes, ele disse que escola não é local para se praticar política. Escola é local para se aprender matemática, física, português, etc. Só que é hipócrita isso, porque o Marcos Pontes, o astronauta, o ministro de Ciência e Tecnologia, só foi para a Estação Internacional, que é mantida pela NASA, e a Agência Espacial da Europa, porque o Estado brasileiro assumiu como política de Estado que a gente deveria colocar um brasileiro para ser astronauta. Isso é política. Então, a ciência e a política caminham juntos o tempo todo, né? Quando você institui, por exemplo, quais são as principais políticas, quais são as nossas prioridades como nação, como soberania nacional, para a gente poder avançar e ter um progresso. A gente faz isso na educação, né? A gente se organiza politicamente, pergunta para todo mundo qual que é a consciência da população e fala assim, o que a gente vai estudar? A gente quer ser bom em quê? Por exemplo, o que a gente é bom agora nesse exato momento e qual é a nossa maior joia da coroa de pesquisa? A Embrapa, a maior instituição de pesquisa do Brasil. Os seus campos parecem hotéis fazenda de pesquisa. E, além disso, ano que vem a Embrapa vai ter um corte no orçamento de exatamente metade do orçamento. O maior instituto de pesquisa do Brasil. E é a nossa joia da coroa, é a nossa maior fonte de conhecimento, é a Embrapa. Que é a Embrapa que produz o conhecimento para a gente vender os nossos produtos, né, de commodity, produto de carne, agronegócio, né? Bom, eu fico triste em ver um pai falando isso, porque eu já venho de uma escola que é assim. Uma escola onde era impossível você se organizar politicamente sem ter boicote da direção e da subsecretaria de educação. E sendo que o estudante, quando quer se organizar politicamente dentro da escola, é para melhorar o ambiente. Eu venho de uma escola onde tinha um laboratório de informática que estava há mais de 4 anos parado. E quando a gente tentou fazer reivindicações para que o laboratório de informática voltasse ativa, a gente foi totalmente barrado, chegando a ter momentos onde a direção do comitê pró-grêmio ser colocado dentro da sala da diretora com policiais militares para fazer a gente se desorganizar. Então, isso é um absurdo. Eu acho que os pais deveriam achar muito bom ver o seu filho como atuante político na sociedade, como uma pessoa que quer mudar esse mundo em que vivemos. Acabar com a desigualdade, acabar mesmo com a fome que assola o nosso país e melhorar a educação. A gente tem que entender que a escola está formando o cidadão do amanhã. Como você quer a sociedade do amanhã?
que é uma sociedade de pessoas que, desde a escola, já sejam ensinadas a ser cidadãos controlados, cidadãos que não pensam, cidadãos que aceitam o que o Estado faz, e é isso. Eu acho que a gente precisa de uma sociedade nova, a gente precisa de estudantes que pensam uma nova forma de mundo, e eu sou totalmente contra, fico muito triste com a fala desse pai. Olha, em primeiro lugar, a escola pública, ela foi pensada, né, e é o que a gente defende, para atender todos os públicos. Então, a partir do momento que se pega uma escola pública, estadual, que algumas vezes é a única escola do bairro, como a gente tem algumas experiências em Goiânia, Aparecida de Goiânia, e entrega essa gestão para a Polícia Militar, e a partir daí cobra-se taxas que variam de 60 a 120 reais, que eles dizem de forma bastante cínica que é voluntária, no entanto essas taxas são obrigatórias, ou seja, porque os alunos passam por uma série de procedimentos de assédio quando não pagam essa taxa dita voluntária, você exclui um público já, você exclui um público que está numa condição de mais vulnerabilidade dentro daquela instituição escolar, né? E sem contar se a gente for discutir as questões legais em relação a isso, né? Então, essa escola exclui, ela exclui por causa do preço do fardamento, pela taxa, e ela exclui também porque o aluno e a família têm que se adequar às regras daquela escola, né? Que inclui não só moralismos dos mais diversos, como também uma estética racista. Só para citar um exemplo, porque o fardamento, por exemplo, exige-se que se use uma boina e determinados cabelos afros, que eles entendem que não se enquadra para a boa aparência da escola, os alunos não podem usá-lo, né? Então, essa escola ela exclui, né? Então, a partir daí, esse não é um modelo de escola. Estava conversando com uma mãe, e ela me disse, olha, eu quero que a minha filha estude lá no militar aqui, porque eu fico muito preocupada, porque tem aluno lá na escola pública que ela tá, que é filho de traficante, e aí é uma má companhia. Porque lá no militar eles não vão deixar estudar o filho do traficante. Olha só. O que se configura lá no chão da escola, né? Essa seleção desse público que a gente não pode aceitar na escola pública, porque o filho do traficante não pode estudar na escola militar, né? O aluno negro, né, que se identifica com determinada estética também lá não pode entrar, né? Os gays também não podem, né? A população LGBT também não pode. São vários os casos de denúncia de assédio nesse sentido. Então, essa escola excludente, né, ela rompe com o princípio do público, da escola pública, quando cobra taxa, né? Ela não serve desde o início por isso. E em relação ao funcionamento, né, eles fazem uma confusão proposital entre a necessidade que o docente tem, que o professor tem, de uma disciplina intelectual dos seus alunos, né, para que a escola funcione, né, e muitas vezes o professor não tem isso na sala de aula, não porque a gente recebe um monte de criminosos ou qualquer coisa do tipo, mas porque a escola não tem infraestrutura básica. A gente tem escola de placa, escola que não tem um mínimo conforto térmico, sala de aula superlotada, né? A gente tem uma série de condições de infraestrutura, né? A própria condição do aluno, muitas vezes, que chega na escola com fome, que não propicia um ambiente com uma disciplina intelectual mínima para que a aula funcione. A polícia na escola não propicia essa disciplina intelectual. Ela, na verdade, exclui aqueles que não se adequam àquele processo e oferecem infraestrutura para a escola, né? E confundem essa disciplina intelectual que a gente precisa para o funcionamento da escola com um moralismo bastante vulgar, né?
de controle dos corpos dos alunos, de controle dos gestos, de controle da circulação dentro da escola, né? E tudo isso converge para o controle político, claro, né? E essa escola tem partido, sim. Assim como o projeto escola com Mordaça tem partido. E é o partido deles. É o partido deles. Tanto é que essas escolas recebem o tempo todo Bolsonaro, membros do PSL, que são sujeitos na sociedade que estão filiados a um partido, que tem partido. Né? Então, a partir do momento que essa escola define que a estética corporal dos seus alunos não pode ser uma estética negra, ela toma um partido. A partir do momento que essa escola diz que dentro dela não pode haver um casal LGBT, ela toma um partido. Né? A partir do momento que ela diz que só pode ter grêmios na escola se eles forem alinhados aos princípios, não usa a palavra político, mas é isso que a gente vê nos regimentos internos. Só pode ter o Grêmio se for alinhado aos princípios políticos da escola. Isso é um posicionamento político. Né? A partir do momento que a gente tem uma série de mecanismos que proíbem a greve dos trabalhadores da educação nessas escolas, isso é um posicionamento político. Então, é a escola do partido único, do pensamento único, né? da padronização da mente e dos corpos. Né? Outra questão que eles confundem de forma proposital, né? Eles dizem o seguinte: olha, não, a polícia vai ficar só com a parte administrativa, para garantir a disciplina. Mas aí na escola que tem menos resistência um pouco, que é mais vulnerável, que está mais na periferia, o que eles fazem? Vão lá e colocam a polícia para dar aula de educação física, para dar aula de ética e cidadania, ou qualquer coisa que eles consigam algum nome para poder colocar conteúdos moralistas, né, nos princípios militares, né? Eles vão e empurram policiais, diretamente para a prática docente dentro de sala de aula. Né? Então, isso é uma falácia também, porque a escola ela participa dos processos educacionais desde o momento que o aluno está lá no corredor. Né? Tudo dentro da escola é educativo. Os próprios fenômenos de indisciplina, né, ou de qualquer tipo de estertor dentro da escola, isso tem um potencial educativo que merece uma intervenção pedagógica. Né? Então não se separa a administração da escola do pedagógico. Isso não existe. Isso a gente não vai encontrar nenhum teórico da educação que vai dizer que isso é possível. Pedagógico, administrativo, disciplinar compõem o mesmo quadro. Né? E é papel dos profissionais da educação trabalhar, né? Não da polícia. Então, vou aproveitar e mandar uma saudação para a Rosana Carvalho, que está aqui mandando firmes contra o desmonte da educação. E realmente esse projeto é um projeto de desmonte da educação. Vou pegar de novo o gancho do Edu e de Vinícius começar para a gente fazer assim dessa vez. Então, a questão da militarização parece que ela está casando muito, já que o Eduardo pegou a questão, né, de policiais dando aula, de policiais militares dentro de sala de aula. Eles falam que tem essa separação, né, cívico-militar. Então, o cívico, os educadores são civis, mas os militares cuidam da parte da disciplina. Quando, na verdade, isso não acontece. Primeiro, porque a escola, todos os momentos, ela é pedagógica, e segundo, porque ele já tem colocado civis para dar aula. Inclusive, os militares. Eu estava no encontro dos colégios ligados ao Ministério da Defesa esse final de semana, e eles estavam falando que já tem vários professores de diversas áreas, técnico-administrativo, então nem falo, mas vários professores também sendo contratados na forma de oficiais temporários, na forma de OPT, que também é uma maneira de precarizar, né, a nossa condição de trabalho. Então, você vai lá e coloca uma pessoa temporária para poder dar aula, enfim, e um militar, com esses valores, com esse padrão. Mas eu queria puxar para outro ponto, que é a questão dessa escola não ser um modelo de escola que está justamente, os pais estão falando, vai preparar para o mercado de trabalho, o presidente está falando, vai preparar para o mercado de trabalho.
E aí, qual mercado de trabalho é esse? Porque eu tenho a impressão de que a gente está preparando os estudantes para um mercado de trabalho de precarização. Então, se cada vez mais os empregos são precários, se você oferece vaga para trabalhar Uber Eats, né, cada vez mais 6 horas, terceirizado, quarteirizado, trabalhar como horista, eu tenho a impressão de que a escola militar ela serve exatamente isso, é para você se subordinar, baixar a cabeça e aceitar os piores empregos. Você aceita as piores condições dentro da escola. Como é que vocês acham que faz esse link, esse gancho do processo de militarização com essa precarização que a gente está tendo no geral, para a educação e nos trabalhos, nos empregos que a gente está vivendo nessa sociedade? Quando a gente já fala de um pai que diz que o estudante ele não tem que pensar, sim que aprender o que foi ensinado e reproduzir para entrar no mercado de trabalho. A gente já está criando pessoas para ocupar as camadas mais baixas da sociedade com a precarização do trabalho e com a falta de despertamento do senso crítico do estudante. Quando a gente tem uma escola que não deixa o estudante se organizar, que quer ditar o que o estudante tem que vestir ou não, que quer ditar o que o estudante tem que fazer ou deixar de fazer, que não dá acesso à estrutura básica, que é de onde eu venho, que a escola que eu venho é a escola desse tipo. Inclusive, eu queria falar para quem está assistindo aí agora, ou ver depois, lá no Facebook, procurar a página da UD, que é a União dos Estudantes, era um movimento autônomo de estudantes que queriam se organizar para melhorar a educação da cidade que eu venho, que é a cidade de Águas Lindas. Lá vocês vão encontrar fotos de banheiros sem vaso sanitário, de salas de aula sem luzes, com tomada, com os fios para fora. E é dessa escola que eu venho. E é esse modelo que essa galera não quer mudar. E qual seria o modelo de escola, no meu ver? Eu vim de uma escola onde tem 4 turnos, aula de 30 minutos, fora a estrutura péssima, o professor entra na sala, dentro de uma sala menor do que a que a gente está aqui agora, com 60 alunos, faz a chamada, a aula acabou. Então, é preciso entender que o que o Estado quer, que esse governo quer, é transformar os estudantes em mentes que não pensam, mentes que absorvem, mentes esponja, que absorvem qualquer coisa e que se contente qualquer coisa, mano. É isso. Vai passando. Você está pensando? Pensando aqui. Talvez por ser um professor de exatas não ter tanta leitura em ciências humanas, eu acho que muitas dessas decisões do governo são estúpidas e acontece muitas vezes eu confundir se uma pessoa é estúpida ou é malvada. E aí, um tipo de estupidez que eu percebo no caso das militarizações, e quando vocês falam da precarização do trabalho, por exemplo. Aconteceu agora algumas semanas atrás, que o Ministério da Educação e Ciência e Tecnologia cortou 5 mil bolsas de pesquisa que estavam ociosas, que seriam instituídas para o ano que vem, conforme as seleções iam ser realizadas nesse semestre. E aí teve uma pressão popular muito grande, e aí o ministro da Educação foi lá no Ministério da Economia e chegou com a notícia muito boa de que ele conseguiu reverter 3 mil bolsas, ou seja, 2 mil bolsas foram cortadas. Né? Só que ele chega com uma afirmação extremamente conservadora, falando que as 3 mil bolsas que foram revertidas serão aplicadas em programas de pós-graduação de notas CAP 5, 6 e 7. E aí vão ficar de fora os programas de pós-graduação 3 e 4. Só que acontece, por que é triste essa informação? Porque geralmente as instituições de nota 3 e 4 elas ficam nas margens do planeta Brasil, né? Sempre nos estados mais da margem. E aí aquelas instituições de pesquisa que são 4, 10, 5, 6 e 7 ficam nos grandes centros. Sudeste, litoral, etc. E esses estados que estão mais à margem são estados que sempre tem uma infraestrutura mais capenga, porque as pessoas preferem ficar, porque historicamente as pessoas preferiram ficar, seja por qualquer motivo, no litoral. E aí o que está acontecendo aí? É um tipo de fortalecimento, da desigualdade regional, né? E aí você está fortalecendo, então, as grandes pesquisas, e aí geralmente nas grandes pesquisas são pessoas que têm um contexto social mais fortalecido, são pessoas que
situação que não tem grave contexto social. E aí, por outro lado, aí vem a parte estúpida. Por outro lado, o governo federal vem com esse Programa Nacional de Escolas Cívicas Militares e eles falam especificamente no decreto 10.000 e tantos, que foi instituído no começo de setembro, de que a escola que aceitasse ter a sua gestão cívico-militar, ela receberia R$1 milhão. Parte desse R$1 milhão seria para pagar 30% a mais do soldo dos militares inativos que vão estar na administração, e a outra parte vai ser usada para qualquer tipo de infraestrutura. Então acaba funcionando como uma chantagem, né? E ainda assim eles falam, essa escola, a gente vai escolher a escola que está dentro de uma situação de grave contexto social. Dinheiro de escola nunca. Exatamente. Então, na pós-graduação, eles revertem o dinheiro, mas dão o dinheiro só para as grandes pós-graduações. E aí chega na educação básica, eles selecionam as escolas que estão naquelas regiões que têm grandes números de violência e falam assim, não, se você for militarizado, a gente vai dar um dinheiro para vocês. Opa, claro que eu quero esse dinheiro. Está precisando de ar-condicionado, está precisando de ventilador, está precisando de água, está precisando de fio. Né? Então, que eu tomava como uma decisão estúpida, às vezes pode ser uma decisão malvada, bem planejada, para precarizar o trabalho dos colegas. Primeiramente, no momento que o próprio presidente bate continência para o presidente dos Estados Unidos e diz que a relação do Brasil com os Estados Unidos tem a só dar início, eu acho que essa pergunta sobre como o mercado de trabalho entra nessa discussão principalmente da uberização do trabalho, né? Que é o trabalho informal, que, por exemplo, várias reformas que foram postas agora, aprovadas, em discussão com a população e conhecimento do todo como vai ser o futuro, né, da juventude, da população hoje, e que simplesmente acho que a melhor forma é ser chapeiro, fazer pizza, entregar pizza. Eu acho que simplesmente ver a juventude capaz de produzir aquilo que tem de melhor, né? Eu acho que a partir do mecanismo que nós conseguimos, né? O Vitor falou assim, que a realidade que nós temos é essa, né? O governo não está presente no nosso dia a dia. O Distrito Federal é pequeno, mas se nós observarmos os outros estados, que tem vários outros municípios que saem mais de 3 horas ali da capital, vai ver situações de escolas simplesmente que o professor tem o papel e ao mesmo tempo divide um pouco do seu papel como professor e acaba sendo também aquela pessoa que auxilia na alimentação, que auxilia, por exemplo, na questão psicológica, porque é isso, o Estado está ausente. E simplesmente vem com essa proposta de digitalização, você, por exemplo, aqui no DF, direcionou 10 milhões de reais para esse projeto da militarização das escolas, só que, por exemplo, a parcela do PEDAF, que é a parcela para a manutenção, por exemplo, de instrumento da escola para reforma e tudo mais, está na parcela de 2018, a primeira parcela de 2018, a 2019 ainda não entrou. Então, assim, não é simplesmente a parcela do PEDAF, mas entra como qual o papel, assim, as escolas precisam de infraestrutura, a gente precisa valorizar o profissional de educação como nosso professor, porque, por exemplo, conseguimos agora no Congresso Nacional, que é acompanhamento psicológico dentro das escolas, né? Que já é garantido, por exemplo, pela LDB, só que não é efetuada. É importante, por exemplo, que o governo gire, por exemplo, essas demandas do que vai ser de 10 milhões, de todos os estados, e vire para a educação, né? Como o Plano Nacional de Educação prevê, né? A melhoria desde o ensino básico, das creches, do ensino fundamental em 2, ensino médio, ensino técnico, também ensino superior, a melhoria da educação como um todo. E que simplesmente, no período de 10 anos que era a vigência desse plano, está andando com muita dificuldade. E aí entra, por exemplo, a questão do orçamento, né? É um momento que tem um futurice, né? Que você coloca as universidades, institutos federais, a ter que escolher aderir ou não, mas ao mesmo tempo você fica coagido a ter que aderir de uma forma ou de outra, porque você altera um artigo da Constituição. Então, se você altera, consequentemente, você é obrigado a aderir, fazer com que simplesmente
não existe democracia desses espaços de decisões. E outra, o que simplesmente é o que o governo quer, né? Fazer com que a nossa educação seja tudo que nós conquistamos hoje, seja sucateado, né? Desde as nossas pesquisas, ainda mais, por exemplo, com a emenda constitucional 95 estando imposta, aí você tem que liberar a verba para as escolas que aderirem a esse projeto, você vai ter que fazer um outro trâmite dentro do Congresso Nacional e que hoje eles não estão abertos a essa discussão. Eu acho que precisa revogar esse projeto da emenda constitucional 95 para o congestionamento da educação, os cortes, que, por exemplo, levaram milhões de estudantes agora no mês de maio, no mês de junho e também de agosto às ruas de todo o Brasil para investir em educação. E é muito triste, ao mesmo tempo que vê o pai, que vê que a escola que simplesmente quer que o mercado de trabalho da forma informal, sem conseguir ter qualificação, reconhecimento, né? Por exemplo, tivemos recentemente aqui no DF o Conect IF, que é um evento do ensino técnico que é realizado pelo Instituto Federal de Brasília, mas que alguns outros institutos federais do país vêm a Brasília participar desse evento, que é uma semana de discussão sobre a atividade acadêmica que nós produzimos todos os dias, nós estudamos e tudo mais, para apresentar para a população, para os estudantes das escolas públicas, para a população como um todo, para enxergar o que nós produzimos no dia a dia e tudo mais. Pensando nessa relação com o trabalho, né, eu acho que a gente precisa pensar tanto no estudante que está sendo formado, como na escola, como um espaço de trabalho também, né? É muito importante estar atento a isso, porque não é a primeira vez na história do país que trabalhadores são submetidos a exercer suas funções sobre a ameaça de uma arma, né, de forças policiais do Estado. Né? Isso não é novidade, por exemplo, claro que são situações diferentes, né? Mas não é novidade, é muito recorrente na história do Brasil, por exemplo, na construção civil, né? Os trabalhadores da construção civil vão, se insurgem em uma greve, manda-se a polícia, o exército, para garantir que a greve não aconteça. Então é importante que os trabalhadores da educação estejam atentos quando a gente vê as nossas escolas sendo tomadas por profissionais que não são da educação, né? Por profissionais que estão em regime militarizado, que passarão a ser os chefes dos profissionais da educação, que você vai passar a ter um chefe, por mais que essa relação burocrática de chefia não seja exatamente assim, mas ele está ali como diretor da escola, você vai ter um chefe militar. Né? Então, vai se executar um trabalho sobre um mando militar, um trabalho militarizado. O controle do trabalho docente passa a ser militarizado, isso é muito grave. Em relação à formação do estudante, né, pensando nessa questão do trabalho também, né, é uma discussão muito, muito complexa, né, porque a formação que se tem ali é para obedecer por obedecer, sem se pensar no porquê se deve obedecer, né? E a educação libertadora, né, uma educação emancipatória, ela também é uma educação que forma sujeitos que conseguem ter um disciplinamento mínimo para desenvolver um trabalho intelectual. A educação da obediência pela obediência, não. Ela vai obedecer por obedecer, pensando no lugar hierárquico que aquele sujeito que ordena ocupa. Né? Então, isso é algo muito grave para a formação mesmo. Eu acho que não dá para a gente prever, mas eu imagino que se não acontece, se isso não acontecer, há uma intencionalidade nesse sentido, né, de formar trabalhadores mais obedientes para servir, né, o mercado de trabalho. Né? Essa intencionalidade existe. Eu não sei se vai acontecer porque, sinceramente, a juventude nessas escolas, há algumas experiências em Goiás, assim, algumas
observações, alguns estudos, né? A juventude nessas escolas. Então, a gente voltou, passamos por problemas técnicos, né? Mas aí a gente está de volta para a gente ir encerrando aqui a nossa live, o nosso bate-papo. Mandar um abraço para Pterodactyl Af, que falou que não quer investir em educação, quer investir na vigilância sobre os corpos e mentes. Colocar a polícia na escola e enxergar a escola como se fosse uma cadeia. Não é só triste, mas é também um perigo em relação ao processo educativo. Obrigada pelo comentário aí que você mandou para a gente. E aí, para a gente ir encerrando, pegar dois aspectos, né, nas considerações finais. Primeiro, assim, hoje mesmo a gente recebeu notícia de novamente a polícia sobrevoando, atirando no Complexo da Maré, né? Então, uma favela, onde tem trabalhadores, estudantes negros, em sua maioria. E aí, trazer um ponto que é a questão da violência, porque o argumento para militarizar, um dos principais argumentos para militarizar, é que vai fazer com que a escola fique mais segura. Quando, na verdade, o que a gente tem visto é que tem trazido um outro tipo de violência para dentro da escola, violência policial, violência sobre a comunidade negra, sobre os trabalhadores, esse lado da repressão, a comunidade LGBT, sobre nós mulheres, né? Então, como vocês veem esse lado dessa outra violência que está vindo para dentro da escola, que não está aparecendo nas discussões, que está sendo escamoteado o tempo inteiro, porque fala que vai resolver o problema da violência, e de como a gente reage, de como a gente se organiza. O Edu falou que tem resistência, né? E como a gente se organiza para poder reagir. Inclusive, hoje a gente estava procurando material sobre a questão da militarização, os atos contra a militarização, e não tem muita visibilidade, não aparece tanto. A gente, para essa live, tentou convidar um professor de escola militarizada já aqui no DF. Nenhum conseguiu falar por medo. Então, vários companheiros falaram, eu sou contra a minha escola militarizada, tem vários problemas, mas eu não vou botar minha cara porque eu tenho medo da represália. Então, a gente tem que pensar em como a gente faz a luta contra a militarização também. Essa questão da violência policial, né? Acho que é importante a gente compreender também que a militarização das escolas, por colocar a polícia ali dentro da escola, dentro de um outro espaço, um outro contato com as famílias, com as comunidades, acabou se tornando um carro-chefe de propaganda da polícia militar, né? Em Goiás, por exemplo, quando houve uma grande onda de militarização, isso aconteceu depois que houve uma operação da Polícia Federal, Operação Sexto Mandamento, né? Em que investigava-se uma série de um grupo de extermínio ligado à polícia militar, né, de Goiás. E há essa relação muito estreita, né, das polícias militares com a milícia e tudo mais, né. A gente vê isso em inúmeras denúncias, investigações, né. Então, tem um processo de militarização e tem também uma campanha da Polícia Militar de Goiás na época que era Eu Confio na PM Goiana. Né? Então, isso é um instrumento de propaganda da polícia, né, que acaba sofisticando, é um mecanismo para o Estado sofisticar a sua forma de repressão, né, para tentar chancelar, legitimar o seu aparelho de repressão, que é um dos que mais matam no mundo, né? Então, é importante a gente fazer essa conexão, né? Tem algo muito grave que eu queria, como esse é o último momento, né, que eu queria comentar, que é uma difusão de uma cultura de milícia nas escolas também. Tanto no funcionamento interno de escolas militarizadas, porque com o regimento interno deles, eles criam categorias entre os estudantes, né? Aí tem um estudante que é chefe de turma, tem um estudante que é premiado. Esses estudantes, eles passam a exercer um papel dentro da escola, que não é um papel de polícia, né? Mas é um papel de controle que se assemelha muito a mecanismos próprios de milícia mesmo, de controle dos seus pares, de deduragem. Isso é muito ruim. Mas, para além disso, a gente tem também uma série de escolas sendo militarizadas, não via as polícias militares enquanto instituições. Vejam a que ponto nós chegamos. Há uma reportagem no Jornal Popular, eu não sei exatamente quando, mas tem mais de 2 meses, né, que mostra 7 escolas no interior de Goiás que foram militarizadas,
mas a polícia militar não militarizou, são escolas de primeira fase do ensino fundamental também, né? A escola, a polícia militar enquanto instituição alegou falta de pessoal, de estrutura e tal, não aceitou militarizar. Políticos locais foram até policiais, né, e disseram, olha, no seu tempo que você não está no serviço, você vem para a escola para administrar a escola. E aí a polícia, com a farda, né, do Estado, com a arma do Estado, vai até a escola, militariza a escola, contornando a legislação, né? Apesar de que o próprio processo de militarização, né, tem vários apontamentos aí mostrando que ele fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fere a LDB, né, fere princípios da LDB. E aí, quando se faz dessa forma, não institucional, é mais grave ainda, porque a gente tem aí uma difusão de uma cultura de milícia, né? E essa difusão dessa cultura de milícia, ela vem acompanhada de uma criminalização do trabalho docente, né? De uma desvalorização completa do trabalho dos profissionais da educação, que também está junto no momento político que a gente vive, né? De ódio à ciência, de ódio à cultura, de ódio à arte, né? E de ódio aos professores, né? Trabalhadores intelectuais, né? Então, essa situação, ela é um ataque a todas as categorias de trabalhadores da educação. Nós precisamos ter isso muito claro. Os servidores dos institutos federais precisam ter isso claro também, que é um ataque às nossas carreiras, porque está dizendo, olha, o profissional formado nessa área, que passou por um processo formativo, toda essa formação não vale nada, porque o que interessa é o moralismo, né, que as instituições militares vão passar para os estudantes. Essa formação, ela não interessa, essa formação dos professores. Um exemplo disso, no programa de fomento às escolas cívico-militares, lançado via decreto, que eles foram e construíram um logotipo. Nesse logotipo, depois, quem está assistindo pode procurar, a gente tem lá a figura de um sujeito com um livro, um caderno, representando o estudante, a figura do desenho do mapa do Brasil, né, que é bastante coerente com um discurso patrioteiro do governo, né, esse discurso hipócrita, né, e a figura do policial militar. Mas o trabalhador da educação, o professor, não está representado lá, não. Ou seja, a gente tem aí, né, vários elementos que mostram que esse processo de militarização, essa expansão, é também, além de tudo que a gente falou, um ataque frontal, né, às carreiras docentes de todo o país. Quando a gente vê a polícia sobrevivendo a maré, dando tiro em área de escola, a gente começa a pensar, essa segurança é para proteger quem? É só olhar o Rio de Janeiro, o caos social que o Rio de Janeiro vive, e ver quem é que está morrendo. Se não são jovens, em sua maioria pretos, em sua maioria pobres. Então, é preciso refletir em para quem e por que as forças repressivas do Estado trabalham e quem ela realmente defende. E as formas de resistência, eu quero dizer para você, estudante que está me vendo aqui agora, não desista, não deixe de pensar, não deixe de pesquisar, não deixe de correr atrás e não se deixe jamais oprimir pela direção da sua escola, que não deixa você querer criar um grêmio estudantil, que não deixa você querer lutar por melhorias do seu ambiente escolar. E é isso, quero agradecer o espaço aí também. Eu vou falar aqui, eu concordo bastante com o que o Eduardo disse, e eu quero deixar bem claro que esse programa de nacional de colégio cívico-militar, ele é uma ofensa ao trabalhador da educação, principalmente porque ele é completamente alijado do processo de educação nesse sentido.
queria instituir um trabalho alienado ao trabalhador da educação. Esse programa é um jeito de dizer que o trabalhador da educação está sendo incompetente. Você não está conseguindo bons números da educação nessa escola, então você vai tomar um golpe. E o golpe é o seguinte: perdeu a administração da escola. Agora quem administra é o militar. Então, para mim, é um golpe. É uma ofensa quando o governo chega e fala assim: você só vai receber esse dinheiro para poder investir na sua estrutura se você aceitar a administração militar. Para mim, é um golpe. Não é democrático. Não chega para a escola que tem o seu problema de contexto social e fala assim: o que está faltando aí? Você precisa de psicólogo, precisa de assistente social, precisa de técnico de informação, você está precisando de professor? Tem quantos professores efetivos aqui? Quase nunca tem. A maioria é substituto com contrato de 6 meses e o professor substituto tem super receio, mesmo que ele esteja dentro do Estado, né? Ele tem bastante receio de se organizar politicamente para poder pedir direitos ou reforçar os seus direitos. Então, para mim, é uma ofensa e é um golpe, sim. Não, e também fazendo com isso, tira a função do que é a PM, né, de estar fora do muro das escolas e cria um novo papel para a PM ali com o discurso da segurança, mas qual é o tipo de segurança, né? Porque se a PM que está do lado de fora aconteceu isso que aconteceu no Rio de Janeiro, está mesmo criando essa repressão fora dela, também dentro da escola está sendo da mesma forma. E sem falar dessa disfunção, né, de funções ali que está acontecendo. Que, por exemplo, aqui no Distrito Federal, acontece que simplesmente os policiais que estão ali dentro os 25 que estão dentro da escola são policiais que estão afastados das ruas. Então, assim, sem preparação pedagógica alguma para estar dentro de sala de aula, aplicando as atividades acadêmicas, que é a função do professor, que tem preparação e tem ali a função de extrema importância, que é trabalhar a pedagogia, trabalhar com a sua determinada área e estimular que os estudantes também enxerguem que não é simplesmente você chegar na escola e sentar a bunda na cadeira e colocar várias coisas que vai passar dentro do quadro, dentro do caderno e virar uma aula decoreba. Para além disso, enxergar para além disso, enxergar o futuro do jovem hoje com qual futuro que nós queremos. E sem falar também sobre o formato, né? Por exemplo, nós temos a lei de gestão democrática que no Distrito Federal, alguns estados têm, que as suas direções, por exemplo, que tem dentro da sua lei de gestão democrática a Assembleia, tem o Conselho Escolar, tem a condições de construção dos grêmios estudantis, que a partir da decisão do governo, por exemplo, daqui do Distrito Federal, não foi respeitada a partir do momento que não quis discutir o projeto com a população, como foi discutido na CDF, que não quis discutir com a população no momento que duas escolas votaram contrário ao projeto e se colocou falando que queria implementar mesmo nas escolas que votaram contrárias e que simplesmente mostra que esse projeto é uma farsa. É um projeto que simplesmente tem várias facetas que não é melhoria da educação, não é melhoria da segurança. Então, isso simplesmente destrói esse discurso. Nós achamos que é muito importante investir na educação, mas de uma forma que possa mudar para além dos muros da escola. Até porque o problema de segurança não é de dentro da escola para fora dela, é de fora da escola para dentro da escola. Então, a escola tem essas condições de pensar um mecanismo de superar essa diferença, né, da segurança, essa dificuldade, que precisa ser estimulada com a população. E que hoje, o papel do Estado, eles não estão fazendo isso conjuntamente à população e nem com a educação. Então, essa é o que precisa acontecer. Gente, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Que bom que vocês vieram aqui para contribuir com esse debate. Queria agradecer as pessoas que assistiram, mandar mensagem que vão assistir ainda. Dizer que o Sinasef tem posição contrária à militarização, que a gente entende que é um projeto LGBT-fóbico, que é um projeto machista, que é um projeto racista e que é, sobretudo, um projeto de violência de classe, contra a classe trabalhadora, contra os educadores, os técnicos administrativos, os professores,
contra os estudantes que são trabalhadores em formação, por isso a gente é contra a militarização. E saudar os companheiros do Colégio Milton Braga, que estão nesse momento num processo de resistência. Não sei se vocês já estão sabendo, mas a gente tem um colégio que ele é ligado ao Ministério da Defesa e que o governo mandou um ofício dizendo que, com base no decreto de militarização das escolas, vai deixar de ser uma escola federal e vai passar para o Estado no modelo cívico-militar. Então, esse é um momento que a gente vive de militarização de todos os espaços, né? De militarização da vida, nos próprios institutos federais e nas outras escolas. Tem se discutido controle, a discussão sobre segurança é sempre uma discussão repressiva. Passei por uma péssima experiência, fui presa dentro da escola esse ano, dentro do instituto que eu trabalho. Então, isso está tomando todos os espaços. E aí vem um projeto institucional para poder militarizar. E para quem está achando que vai ser um ataque que pode chegar, ele já vem acontecendo desde 2003, a gente já tem expansão da militarização, tem um projeto oficial agora e uma escola federal está sendo militarizada, está passando para o Estado para poder ser militarizada. Então não vai chegar, já chegou, a gente está atrasado nesse debate. E queria agradecer muito vocês que toparam estar aqui de frente para poder fazer essa discussão. Obrigado. Sem falar que eu acho que é só para reforçar a mobilização nossa, tanto dos estudantes, mas também de toda a categoria da educação, que é a mobilização da greve de 48 horas, vai ser do dia 2, dia 3, agora de outubro, que vai mobilizar o Brasil inteiro na luta da educação contra os cortes, manter na luta da tira-mão do meu IF, e defender a educação como um todo, né? Que seja revogado esse constitucionamento da educação e que toda a categoria possa estar nas ruas defendendo a Petrobras, vai ser aniversário da Petrobras, por exemplo, no dia 3 de outubro, e que terá um dia fundamental de defender a nossa soberania, que é defender o Brasil, defender o Instituto Federal como nosso e a educação como um todo, né? Como do povo brasileiro. Então vai ter luta, já está tendo, dia 2 e 3, greve de educação, a pauta é contra os cortes, contra o futuro e também contra a militarização da educação. Todo o suporte para vocês. Pra gente, todo o suporte pra gente.